una vida plena en Jesús. Soy la iglesia. Vai transformar as tuas feridas em força. Uma das coisas que mais me impressiona da vida de Jesus é a capacidade que ele tinha de poder ser a pessoa certa, no lugar certo, no tempo certo, com as pessoas certas. Todos esses fatores e como ele os combinava realmente me impactam profundamente, porque não há nada mais trágico do que ser a pessoa certa fora de lugar, ou ser a pessoa certa fora de tempo. Mas quando você se torna a pessoa certa para mais alguém no lugar certo e no tempo certo, algo poderoso acontece. Quando esses fatores se convergem, os milagres de Deus se manifestam. Nós vemos nas Escrituras que Jesus percorria grandes distâncias a fim de se encontrar com uma pessoa. Foi o caso, por exemplo, da mulher samaritana. Lhe era necessário passar por Samaria por causa de uma mulher, mas uma mulher que, quando abriu a possibilidade para que Jesus pudesse ser o Senhor da vida dela, tudo mudou, todo o cenário mudou e a geografia foi grandemente impactada. Nós vemos que isso acontece também com o Gadareno. Jesus passou de uma margem para outra margem do mar da Galileia, tudo a fim de se encontrar com uma única pessoa. Uma pessoa que todos consideravam como endemoniado, mas que possuía as chaves de 10 cidades. E o Evangelho chegou a essas 10 cidades por causa da intencionalidade de Jesus de estar no lugar certo, com as pessoas certas e sendo a pessoa certa. E claro que sim, fazendo a coisa certa. Vemos isso também na vida de Zaqueu. Jesus se encontrava com determinadas pessoas, ele olha para cima, vê Zaqueu a fim de libertar a cidade. Vemos que ele percorria diferentes distâncias para poder estar no lugar certo. Ele poderia falar de qualquer coisa em qualquer lugar, ele era Deus, ele é Deus, mas ele entendia o poder que há de ser a pessoa certa, no lugar certo, no tempo certo e fazendo a coisa certa com outras pessoas que são também as pessoas certas. Hoje eu quero falar com você sobre os fatores de um milagre e essencialmente eu quero focar em 3 fatores, os 3 fatores que faziam com que Jesus manifestasse um milagre: o lugar certo, o tempo certo e as pessoas certas. Ser a pessoa certa para as pessoas certas. E nós vamos ver a vida de alguém nas Escrituras que era um sacerdote muito piedoso e temente a Deus, porém não tinha experimentado o milagre de Deus até estar no lugar certo, até fazer a coisa certa no tempo certo. Vou lhe pedir que me acompanhe a Lucas 1. Vamos ler desde o verso 5. Essa é uma passagem muito interessante. Diz: nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Esta é a história de um sacerdote chamado Zacarias, um sacerdote muito temente ao Senhor, casado com uma mulher chamada Isabel. Diz que ambos eram justos perante o Senhor, o que revela que eles andavam em integridade perante o Senhor. Mas mesmo sendo justos perante o Senhor, eles não tinham experimentado o milagre que Deus queria manifestar. Mesmo eles sendo justos, diz que a mulher era
estéril e que eles eram avançados em dias. Naqueles dias, na cultura hebraica, alguém ser estéril era sinônimo de maldição, era sinônimo de que algo não estava bem, que algo não estava segundo a vontade de Deus. Então imagina o fardo que ela carregava, mesmo sendo uma mulher íntegra diante do Senhor, não podia ter filhos, era o símbolo da maldição que acompanhava esse casal, até que algo aconteceu. Diz que Zacarias era um sacerdote da ordem de Abias. É interessante vermos nas escrituras que os sacerdotes, eles tinham diferentes turnos de ministração. Eles não ministravam o tempo todo, eles se revezavam por turnos sacerdotais. Então eles não podiam entrar em qualquer lugar para oferecer o incenso. Mas Zacarias era do turno de Abias. E mesmo sendo avançado em dias, algo iria acontecer na vida de Zacarias, que iria mudar a história de Zacarias. Mas não apenas a história de Zacarias e da família dele, senão a história de toda uma nação. Porque quando você está no lugar certo, no tempo certo, com as pessoas certas, e você é a pessoa certa fazendo o certo, os milagres de Deus se manifestam. Os milagres de Deus não acontecem em todo lugar. Poderiam acontecer em todo lugar porque Ele é capaz de fazê-los acontecer, mas acontecem no lugar certo de Deus. É por isso que Jesus se deslocava grandes distâncias para poder manifestar o poder de Deus no lugar certo, no tempo certo, com as pessoas certas. Faz sentido para você? Então aqui vemos que Zacarias, ele precisava de uma intervenção divina, precisava de um milagre, e algo iria acontecer. Nós vamos continuar lendo os versos que seguem, porque há uma revelação na palavra a respeito do que aconteceu com ele, que se você pegar isso, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Ora, aconteceu que exercendo ele diante do Senhor o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Veja que coube-lhe por sorte, ou seja, deu a sorte de que ele pudesse oferecer o incenso. Não é algo do azar. Quando diz que deu sorte, não é que foi algo do azar, senão que tocou-lhe dentro do turno estabelecido para ele poder ministrar, poder oferecer o incenso. A ministração sacerdotal consistia em queimar o incenso. Agora, veja que algo estava acontecendo na vida de Zacarias. Por anos e anos ele não tinha tido nenhum milagre, não tinha experimentado nenhum tipo de fator sobrenatural, nem na vida dele, nem na vida da esposa dele, que era estéril. Mas Deus estava convergindo todos os fatores do milagre para que Zacarias pudesse receber esse milagre, e não apenas ele, senão que toda uma nação fosse afetada através do milagre que aconteceria. Então vemos que o tempo se alinha, o tempo começa a se convergir para o milagre de Zacarias. E vemos que coube-lhe por sorte, Deus alinhou os tempos. Muitas vezes os sacerdotes não entravam nenhuma vez no ano, porque não dava o turno deles para eles entrarem. Então o sacerdote podia passar um ano sem entrar dentro do lugar santo para oferecer o incenso, mas coube-lhe por sorte. Não foi o azar, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Deus alinhou os tempos na vida de Zacarias para que ele vivesse um milagre, mas não era suficiente que Deus alinhasse os tempos na vida dele. Algo a mais precisava ser feito. Ele tinha que entrar no lugar certo, e nós vamos ver aqui como ele entra no lugar certo para poder receber o milagre de Deus. Diz no verso 10: e durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Veja que Zacarias entrou no lugar certo. O milagre de Deus iria se manifestar na vida dele quando ele alinhasse os tempos, quando ele estivesse no tempo certo, mas também no lugar certo e fazendo a coisa certa. Zacarias entra no lugar santo. No lugar santo se encontrava
o altar do incenso, para que fosse oferecido, e para que se mexessem as brasas e o incenso fosse oferecido, fosse queimado o incenso. Zacarias entrou no lugar certo, ele estava no tempo certo. Deus tinha alinhado o turno dele para entrar no lugar certo, mas ele precisava fazer a coisa certa. Que era o que os sacerdotes faziam? Eles começavam a mexer as brasas para que o incenso fosse queimado. Então Zacarias estava no lugar certo, ele estava no tempo certo, ele era a pessoa certa e ele estava fazendo a coisa certa. E algo acontece nesse momento. Nós vemos uma presença angelical no lugar certo, no tempo certo e com a vida de Zacarias. No verso 11 diz: e eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Veja que o anjo apareceu no lugar certo. Zacarias entra no lugar certo e no lugar certo ele experimenta uma grande manifestação angelical. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas eu sei que o Senhor está alinhando os tempos para que você esteja no tempo certo, para que você seja a pessoa certa e para que você faça a coisa certa com outras pessoas para viver o seu milagre, assim como aconteceu com Zacarias. Zacarias estava no lugar certo, no tempo certo, fazendo a coisa certa, e um anjo do Senhor apareceu. E o anjo vem para lhe dar uma mensagem. A palavra anjo significa mensageiro. E veja a mensagem que é dada a Zacarias. Vendo-o, Zacarias turbou-se e se apoderou dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Zacarias estava no lugar certo, no tempo certo, era a pessoa certa, fazendo a coisa certa. Deus enviou um anjo no lugar certo, no tempo certo, com a pessoa certa, para lhe dar um anúncio. Qual era o anúncio? Era que o tempo do seu milagre chegou. O tempo do milagre de Zacarias chegou. E veja que nessa passagem diz que quando Zacarias vê o anjo, ele se turba, ele teve medo, mas o anjo diz: não temas, porque algo vai acontecer com a tua mulher. Tua mulher, ela vai dar à luz um filho. Em outras palavras, a esterilidade vai se quebrar, porque você está no lugar certo, no tempo certo. Você é a pessoa certa e você está fazendo a coisa certa. Quando esses fatores se convergem, os milagres de Deus acontecem. Os milagres de Deus acontecem no tempo certo, acontecem no lugar certo, com as pessoas que entram no lugar certo e no tempo certo e fazem a coisa certa, fazem o correto diante do Senhor. Agora, o anúncio foi que a esterilidade de Isabel se transformaria na fertilidade, que ela daria à luz um filho. Isso demonstra que o tempo da esterilidade acabaria na vida deles, que por anos e anos tinham aguardado o milagre. Eu não sei se você vem aguardando o seu milagre por anos e anos, mas eu quero te dizer algo: você está entrando no tempo certo, você é a pessoa certa, você está prestes a experimentar o favor de Deus, porque você vai fazer a coisa certa e o milagre de Deus vai acontecer. É tempo de um milagre na sua vida, e eu creio que o Senhor vai te surpreender a partir do que Ele vai fazer, com você no lugar certo, no tempo certo, você sendo a pessoa certa, fazendo a coisa certa. Que foi o que aconteceu? Zacarias começou a mexer as brasas do altar do incenso, o incensário, e algo começou a acontecer, o incenso começou a queimar. Agora talvez você esteja se perguntando: mas o que eu tenho a ver com Zacarias, com Isabel, com esse casal de pessoas tão avançados em dias? Eu quero ver como que isso aplica na minha vida. E eu vou te mostrar como é que aplica na tua vida, porque aqui nós vemos que ele queimou o incenso, o sacerdote Zacarias, ele queimou o incenso, e quando ele queimou o incenso, um anjo veio para lhe dar o anúncio de que o tempo da esterilidade tinha acabado e que ele viveria um milagre. Agora, como nós podemos queimar o incenso? Hoje nós não queimamos literalmente o incenso, até porque com a vinda de Jesus e o sacrifício de Jesus, Ele já pagou o preço. Então nós não queimamos o incenso no lugar santo, porque Jesus disse que nós somos
o lugar da sua morada. E o apóstolo Paulo diz que nós somos templo do Espírito. Então, como queimar incenso no templo? Não significa que você vai queimar algo literal ou que você vai colocar o incenso para queimar, senão que tem a ver com uma verdade espiritual. E é aí onde aplica na tua vida. Apocalipse 5:8 tem aplicação para a sua vida, mas uma vez eu quero falar com você. Você está entrando no tempo certo, você está se alinhando para estar no lugar certo, com as pessoas certas, e você será a pessoa certa que faça o correto para viver o seu milagre. Veja o que diz Apocalipse 5 no verso 8. Diz: e quando tomou o livro e os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Aqui se encontra aplicação para a sua vida. Você estava pensando, mas o que eu tenho a ver com que ele queimou o incenso, com esse sacerdote? A palavra de Deus diz que nós somos um reino de sacerdotes, sacerdotes e sacerdotisas do Senhor. Você é um sacerdote e uma sacerdotisa do Senhor. E o que é queimar o incenso? Aqui diz, Apocalipse 5:8, diz que o incenso são as orações dos santos. Cada vez que você ora no mundo espiritual, é como se você estivesse queimando o incenso. Você não queima no natural, mas a tua oração é incenso que sobe perante a presença do Senhor. E aqui em Apocalipse, que é o livro da revelação, Apocalipse, no grego, a palavra Apocalipse significa revelação, o descortinar, desvendar algo. Então, na revelação do que acontece nos céus, nós vemos que existem taças de ouro que vão guardando as orações de cada um dos santos. Cada vez que você ora, isso sobe como incenso, e a tua oração é guardada, é armazenada lá nos céus. A tua oração é guardada numa taça, mas aqui diz que as taças estavam cheias do incenso, tinham alcançado a sua medida. Quando as taças ficam cheias, os milagres acontecem. Lembre-se, Zacarias no natural, ele estava queimando o incenso e um anjo apareceu para lhe dar um anúncio a respeito do seu milagre. Quando você e eu como sacerdotes queimamos o incenso através da oração, perseveramos na oração e chegamos à medida de fazermos transbordar a nossa taça, que tem lá o nosso nome, onde as nossas orações são armazenadas, algo acontece. O que acontece? Apocalipse 8:5. Apocalipse 8:5 revela o que acontece quando as taças se enchem. Veja o que acontece. E o anjo tomou um incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham 7 trombetas prepararam-se para tocar. Aqui nós vemos que quando os incensários lá nos céus, as taças de ouro que guardam as nossas orações ficam cheias, os anjos do Senhor são movimentados. Veja que isso aconteceu na vida de Zacarias quando a verdade era ainda no natural. Quando ele queimou o incenso subiu e um anjo foi liberado. Agora, quando nós entendemos que essa verdade é uma verdade paralela do que acontece no mundo espiritual com nossas vidas, nós entendemos que quando oramos, algo acontece nos céus. O incenso das nossas orações sobe quando a medida alcança sua máxima expressão. Quando as taças ficam cheias, algo sobrenatural tem lugar. Que o que acontece? Os anjos do Senhor são liberados. Taças cheias, anjos são liberados. Taças cheias, milagres acontecem. Eu quero te dizer algo. Talvez você orou e orou por muitos anos. Talvez até você mesmo se frustrou porque orava e a sua oração parecia que não tinha nenhum efeito, ou que a sua resposta nunca chegava. Eu quero te encorajar para você não desistir. Você esteve queimando o incenso subiu, na tua taça foi registrada a tua oração, mas é necessário que a tua taça transborde, e você está prestes a experimentar esse transbordar sobrenatural, que vai movimentar os anjos do Senhor para trazer as tuas respostas. Quando as taças ficam cheias, os anjos se movimentam. O anjo
tomou o incensário, encheu-o do fogo e o atirou na terra. E disse que houve trovões, relâmpagos, terremotos. Isso tudo tem a ver com o movimento angelical, com a movimentação angelical. Quando as nossas taças ficam cheias, Deus envia seus anjos com as nossas respostas. Há anjos que vão se movimentar em favor da tua vida, em favor da tua família, quando a tua taça fique cheia, quando você queimar o incenso através da oração e a tua taça ficar cheia, os anjos do Senhor vão trazer a tua resposta. E esse tempo de respostas de Deus para a tua vida é um tempo profético para você viver o seu milagre, porque você é a pessoa certa que Deus está alinhando para estar no tempo certo, no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo a coisa certa. E quando isso acontece, os milagres de Deus se manifestam. Mas apenas temos um verso que fala sobre isso. Apenas nós vimos a vida de Zacarias. Será que isso aconteceu na vida de outra pessoa? Então, vou te pedir que você me acompanhe a Atos no capítulo 10. Onde você vai ver a vida de alguém que orava de contínuo, queimava um incenso. Não no natural, mas através da sua oração. E quando a taça dele ficou cheia lá nos céus, um anjo foi enviado. Atos no capítulo 10 fala a respeito de Cornélio. E veja o que diz. No verso 1 diz: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. O que ele fazia? Queimava o incenso. Lembre-se que o incenso são as orações dos santos. Lembre-se que você tem uma taça de ouro lá nos céus que registra todas e cada uma das tuas orações. Cornélio orava continuamente ao Senhor, queimava o incenso. Algo aconteceu, a taça de Cornélio ficou cheia e um anjo foi enviado. Verso 3. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Cada vez que você e eu oramos, o incenso sobe. Quando as taças ficam cheias, os anjos são liberados. Quando os anjos são liberados, as respostas acontecem. Esse tempo sobrenatural de Deus para a tua vida, para você viver o seu milagre, porque você é a pessoa certa que Deus está alinhando no tempo certo, para que você esteja no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo a coisa correta, para que seu milagre se manifeste. Há anjos do Senhor que estão prestes a serem liberados para operar o sobrenatural e trazer o teu milagre à existência. Vemos que Cornélio, com as suas orações, movimentou poderosamente os céus, porque quando oramos, nós rasgamos os céus. A nossa oração penetra os céus e é como incenso que vai enchendo essa taça até que ela fica cheia. Quando fica cheia, os anjos são liberados, anjos que estão prestes a serem liberados. Mas será que isso aconteceu na vida de mais alguém? Aconteceu sim. Veja aí em Atos no capítulo 16. Vamos ver a vida do apóstolo Paulo e Silas. Atos 16. No verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Lembre-se que Apocalipse 8:5 diz que quando as taças ficam cheias, os anjos pegam o fogo do altar e o enviam na terra, e acontecem terremotos, relâmpagos, vozes e trovões. Embora aqui não apareça de maneira explícita, eu creio que aqui houve uma intervenção angelical. Quando Paulo e Silas, depois de terem sido açoitados, depois de terem apanhado, os pés deles estavam presos, eles tinham passado um dos
dias mais atribulados da sua história por causa do anúncio do evangelho numa região que tinha um governo espiritual que acabava de ser destronado. E acontece que por volta da meia-noite, Paulo e Silas na prisão, no cárcere mais profundo, ao invés de reclamar, eles começaram a orar. Eles começaram a queimar o incenso no mundo espiritual. Quando eles oravam, o incenso ia subindo. O incenso das suas orações ia subindo, orando, até que a taça ficou cheia. Quando as taças ficam cheias, os anjos se movimentam e atiram as respostas aqui na terra. Eu creio que anjos foram movimentados, e embora não fala explicitamente que um anjo foi o que provocou o terremoto, eu creio que assim como nós vemos em Apocalipse 8:5, que vozes, trovões, relâmpagos e terremotos acontecem, eu creio que um anjo foi enviado e ele chacoalhou aquela prisão na qual se encontrava Paulo e Silas. E quando isso aconteceu, não apenas as cadeias deles caíram, senão as cadeias de todos. Todos experimentaram uma grande libertação. Você está entrando no tempo certo, no lugar certo. Você é a pessoa certa, fazendo a coisa certa. Veja que o lugar certo não é o lugar mais confortável. Paulo e Silas estavam no lugar certo. Era a prisão o lugar certo. Mas nesse lugar foi que eles decidiram queimar o incenso, e por causa das suas orações, todos os demais prisioneiros foram liberados. Será que acontece com mais alguém? Acontece sim. Abra, por favor, em Atos 12. Vamos ver a vida do apóstolo Pedro. Tudo isso a fim de te provar que quando você ora e a tua taça fica cheia, os anjos são movimentados. Atos 12. Diz no verso 1: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendeu também a Pedro. Eram os dias dos pães ácimos, tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardar, intencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Pedro estava na prisão debaixo de uma sentença de morte. Herodes tinha ameaçado com ceifar a vida dele, e Pedro estava dormindo enquanto a igreja fazia oração incessante. A igreja orava, a igreja estava queimando o incenso. No mundo espiritual, as orações subiram, a taça se encheu, ficou totalmente cheia, e os anjos foram liberados. Veja que um anjo apareceu para Pedro para o libertar da prisão. Veja que o lugar certo nem sempre é o lugar mais confortável, mas é o lugar onde os milagres acontecem. Eu quero que você entenda que você está prestes a viver o milagre da parte do Senhor. Agora, talvez você se pergunta, mas como é que isso vai acontecer? E eu creio que o maior milagre nas nossas vidas é termos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Os demais milagres acontecem a partir dessa experiência que nós temos com Ele. Então, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, faz algo. Faz a melhor escolha que você poderia fazer em toda a sua história. E faz uma oração comigo neste momento. Pai, em nome de Jesus, eu te abro meu coração para que teu filho venha morar como meu Senhor e Salvador. Eu quero viver os teus milagres. Eu quero ser a pessoa certa no tempo certo, no lugar certo e fazendo a coisa certa. Mas primeiro, eu quero que o teu filho venha a governar a minha vida. Eu renuncio a todo outro governo que o do teu filho e te recebo como Senhor e Salvador. Você está entrando no tempo certo, para ser a pessoa certa, no lugar certo, para fazer a coisa certa e experimentar o milagre de Deus. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Hay alguien aquí que es Benjamín. Se sentaría en el trono y él Dar la vida plena en Jesús. soy la iglesia.
transformar as tuas feridas em força.